E agora a gente retoma a série de sabatinas eleitorais aqui no Jornal Jovem Pan. Nosso convidado é o atual governador paulista, candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB. Governador, obrigada pela presença. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Um prazer estar aqui na Jovem Pan, participando desse bate-papo para falar das ações aqui de São Paulo e principalmente do futuro de São Paulo, tendo em vista que a eleição está se aproximando. É agora que o eleitor está ficando ligado na eleição de governador, vendo a importância da eleição de governador para o futuro do nosso estado de São Paulo. Então, muito boa essa oportunidade que a PAN nos dá de poder contar um pouco das minhas propostas para o futuro de São Paulo. Então, vamos fazer isso a partir de agora, governador. No ano passado, o senhor saiu do DEM para entrar no PSDB, entrou no momento em que o partido já enfrentava um racha que se intensificou nos meses seguintes. E desde o início, muitos encararam essa mudança do senhor de um partido para outro para que fosse viabilizada essa candidatura ao governo de São Paulo. O senhor sempre negou, mas muitos entendem ainda dessa forma. O senhor tem um currículo político muito rico. O senhor foi também presidente da Alesp, secretário de governo do estado mais importante do Brasil. Por que se candidatar ao governo de São Paulo, sendo que talvez teria mais chances no legislativo de vencer uma eleição, e pelo PSDB? Olha, as pesquisas mostram que eu estou em segundo lugar, mostram que a pessoa, cada vez mais que me conhece, tende a votar em mim, portanto, eu estou muito confiante de ganhar as eleições do governo de São Paulo. Eu estou há 27 anos trabalhando por esse estado, nos mais variados cargos públicos que eu ocupei, desde muito jovem, militando na vida pública, depois ocupando cargos importantes. Vou disputar minha 7ª eleição, ganhei todas as eleições que eu disputei com grande votação, inclusive no Legislativo, apesar de não ter sido nunca um deputado lacrador de rede social, um deputado polêmico, sempre fui um dos deputados mais votados do Brasil, aqui pelo nosso estado de São Paulo, me elegi vice-governador e agora governador candidato à reeleição. Então, portanto, eu tenho uma história dedicada ao São Paulo. A mudança partidária existiu no ano passado por conta de vários problemas que, na época, o meu partido, o DEM, vivia. Depois da eleição da Câmara dos Deputados, nós tivemos um racha interno no partido. Daí veio um convite do João, do Bruno Covas, para que eu migrasse para o PSDB. Me senti fazendo uma migração territorial e não mudei de lado na política. Não deixei de acreditar naquilo que eu sempre acreditei, afinal de contas, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo com o Mário Covas e fiz toda a minha formação política, a minha luta legislativa e executiva nos governos do PSDB de São Paulo. Então, fiz apenas uma migração partidária, hoje como governador de São Paulo, tocando um grande programa de obras, tocando um grande programa social e sendo candidato à reeleição. Então, estou muito confiante de poder ter o voto da população para ir para o segundo turno e ganhar as eleições e fazer, nos próximos 4 anos, muitas inovações. Porque só pode conseguir inovar em São Paulo quem conhece São Paulo. Só pode conseguir fazer mais por São Paulo quem participou ativamente da construção, Lívia, do melhor estado do Brasil. Eu fico vendo os meus adversários criticar São Paulo, parece que eles estão disputando a eleição no pior estado. Não, nós estamos disputando a eleição no melhor estado do Brasil, longe do segundo estado. Nós somos o estado mais competitivo, o estado mais desenvolvido, o estado que tem melhor infraestrutura, o estado que mais gera emprego no Brasil. Agora, as coisas não estão perfeitas em São Paulo, como a vida não é perfeita. E, portanto, o governador tem que saber interpretar o que a população precisa no seu tempo e traduzir essa interpretação em ações concretas. Então, quando a gente olha para 2023 em diante, a desigualdade social está aí, batendo na nossa porta. Então, é um estado que vai ter que ter muito programa de combate à desigualdade social. Eu sou daqueles que, enquanto a pessoa estiver morrendo afogada, salve a pessoa, depois ensina ela a nadar. Então, nós vamos ter que ajudar muito a população mais vulnerável. Mas, ao lado disso, nós vamos ter um mar de oportunidades aí de geração de emprego aqui em São Paulo. O home office, depois da pandemia, mostrou que a gente pode trabalhar aqui para empresas multinacionais. Então, quero fazer uma formação de mão de obra muito intensiva no ensino médio, quero fazer também nos cursos profissionalizantes, para que os jovens de hoje possam prestar serviço para o mundo inteiro, sem precisar mudar de São Paulo, né? Então, eu tenho muitas propostas para São Paulo e estou muito animado com a eleição. Claro que a gente vai tratar de várias delas nessa edição do Jornal Jovem Pan, mas, governador, falando dessa atual gestão do governo, que começou tendo João Dória à frente do governo e agora tem o senhor como chefe do executivo. Essa gestão foi muito criticada durante a pandemia, especialmente por alguns setores da economia. Vimos pequenos comerciantes, empresários que quebraram, tiveram que fechar as portas por conta das medidas restritivas determinadas pelo governo do estado. O senhor avalia agora, passado o pior momento, que as medidas foram duras demais?
Se o senhor fosse o governador à época, teria tomado outras medidas? Teria feito diferente? Daniel, é importante a gente registrar que São Paulo foi o estado que mais cresceu no Brasil durante a pandemia. Isso não pode perder de vista. Existem setores que sofreram em São Paulo e no resto do Brasil, porque não existiu só quarentena no estado de São Paulo. Existiu quarentena em quase todos os estados do Brasil, se não em todos. Então é importante a gente olhar sobre perspectiva. Quando a gente vive algo inédito, como a gente viveu, a gente naturalmente pode sempre melhorar e aperfeiçoar ações olhando o engenheiro de obra feita. É natural, é natural. Então eu fico sempre me perguntando por que a gente desde o primeiro dia não pediu para usar máscara? Se era uma coisa tão óbvia a questão do uso de máscara para evitar a contaminação. Nem o primeiro mundo fez isso, nem o hemisfério norte. Depois de 3, 4 meses, com muita gente morrendo sem atendimento, o hemisfério norte resolveu usar máscara. Aí veio o clique, poxa, é uma doença gripal, a máscara vai evitar a contaminação. Então, são coisas que você olha em perspectiva, você poderia ter feito outras coisas que não naquela época. Agora, vamos ver o resultado econômico? São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil. Em 2020, no meio da quarentena, nós fomos uma das poucas regiões do mundo que cresceu 5%. Agora, muitos setores sofreram. A economia criativa, os projetos de serviços, os restaurantes, os bares, né? Tudo isso sofreu demais, mas não sofreu só em São Paulo, Daniel, sofreu no Brasil inteiro. E é importante a gente lembrar que os estados que agiram de maneira mais rigorosa com a pandemia recuperaram mais rápido a sua economia. E os números estão aqui para serem mostrados. Agora, o que cabe ao Estado depois disso tudo? Incentivar esses setores que foram penalizados. Abrir linhas de crédito para restaurantes, para bares, para a economia criativa, que é um pouco do que eu tenho feito nesses últimos 5 meses como governador de São Paulo. E para você que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de Rádio Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que agora segue com a sequência de sabatinas com candidatos ao governo de São Paulo, recebendo hoje aqui no estúdio Rodrigo Garcia, governador e candidato à reeleição pelo PSDB. Governador, a pergunta agora é do José Maria Trindade. Salve, muito boa noite, governador. Governador, o senhor passou pelo local que foi chamado por Tancredo Neves como purgatório do político, que é o Congresso Nacional. O senhor foi líder aqui, tem uma visão de todo. Há, no Brasil, uma guerra por recursos, né? Uma guerra fiscal. Eu vejo daqui uma disputa muito grande ali por infraestrutura e produção e tal, entre a região de São Paulo e a Zona Franca de Manaus. O senhor tem falado exatamente nessa busca de recursos. Como é que será essa guerra, principalmente com Zona Franca e com o resto do país, na aquisição de recursos para o seu estado? Olha, Zé Maria, uma ótima pergunta. Você que vive o Congresso Nacional, vive Brasília, como poucos jornalistas desse país, sabe da importância de nós termos um equilíbrio federativo e que a gente possa, cada governador, defender o seu ponto de vista e defender o seu estado. E é isso que eu farei sendo eleito governador de São Paulo. A guerra fiscal não traz nenhum benefício aos estados brasileiros. É só a gente olhar, Zé Maria, o ranking de competitividade dos estados brasileiros de 30 anos atrás e olhar esse ranking hoje. Pouca coisa mudou. Então, o Pacto Federativo, que lá atrás foi proposto pela Constituição, onde estados mais ricos ajudariam estados mais pobres, acabou se tornando, estados mais pobres, muito dependente de repasses da União, sem gerar a competitividade e o emprego. Se discute muito, por exemplo, o valor de benefício fiscal dado à Zona Franca de Manaus e o custo do emprego da Zona Franca. Então, eu como governador de São Paulo já tenho feito isso, que é lutado para que a gente possa preservar os empregos aqui em São Paulo e também lutado por uma revisão do Pacto Federativo e ser eleito governador, Zé Maria, eu quero lutar pela reforma tributária. Eu, apesar de São Paulo ser um exportador líquido, a gente produz mais do que consome, eu seria um governador que, estando aqui em São Paulo, vou defender a reforma tributária e a mudança da cobrança no consumo, não mais na produção. Porque assim nós vamos ter um ciclo de desenvolvimento econômico. Os países que deram certo no mundo, eles tributam o consumo, não tributam a produção. Então, independente de você produzir em um ou outro local do Brasil, o que vale é o mercado consumidor. Eu vou defender muito a reforma tributária. Sei que São Paulo pode perder num curto prazo, do ponto de vista da arrecadação, mas acredito que nós vamos gerar um ciclo virtuoso de crescimento econômico para o Brasil e São Paulo será um dos estados mais beneficiados nesse crescimento. Então, eu sou contra a guerra fiscal, mas vou usar os benefícios fiscais que São Paulo tem para proteger as empresas e os empregos de São Paulo e vou procurar atuar no Congresso Nacional como governador de São Paulo para que a gente consiga equilibrar esse pacto federativo e não fazer essa guerra fiscal que muitas vezes
só resolve o problema do empresário e não resolve o problema de emprego e também de inovação distribuída no território nacional. Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, candidato à reeleição. E agora seguimos com mais uma questão, mais uma pergunta de um comentarista aqui da Jovem Pan. Sua vez, Fábio Piperno. Boa noite, governador. Lendo o seu plano de governo, eu vi lá no setor de transporte que o senhor propõe a construção, né, de uma ligação ferroviária de São Paulo a Campinas, o trem Intercidades, que faria, então, esse percurso do centro de São Paulo até Campinas em apenas 1 hora. Confesso para o senhor que eu, como um fanático defensor do transporte sobre trilhos, gostei muito. Mas aí, governador, me ocorre a seguinte questão. Como é que eu poderia confiar na execução dessa proposta se o monotrilho, a linha Ouro 17, projetada para ficar pronta na Copa de 14, 2 mundiais seguidos, ainda está lá parada perto do aeroporto de Congonhas? Fábio, a linha 17 não está parada. Nós tivemos que cancelar os contratos em 2019, relicitamos a obra civil, ela está em andamento e concluída até o ano que vem. Relicitamos o material rodante, quem ganhou foi uma empresa chinesa, o material rodante está sendo produzido lá na China. Nós temos 40 funcionários do metrô lá na China nesse momento, acompanhando a construção desse monotrilho, e nós vamos entregar ela até o final de 2024. Essa obra do monotrilho 17 é um exemplo de tantas outras obras paradas que a gente herdou aqui em São Paulo por vários problemas. E todas elas foram retomadas, algumas já entregues, com exceção do Rodoanel, que eu, como governador, nesses 5 meses, já publiquei o edital e nós faremos um leilão do Rodoanel no começo do ano que vem. São Paulo hoje, Fábio, tem 8.000 obras em andamento. E é um desafio grande você tocar toda essa quantidade de obras. Nós temos as 5 maiores obras aqui do Brasil dentro de São Paulo. A linha 6 do metrô, 9.000 funcionários. A linha 2, 3.000 funcionários. A linha 15, a linha 17, a linha 9. Nós temos 11.500 quilômetros de estradas sendo feitas nesse momento em São Paulo. Isso é o dobro praticamente do que o governo federal faz no Brasil inteiro. Então, quem se dispõe a fazer um volume tão grande de investimentos em infraestrutura vai enfrentar desafio de obra que anda mais devagar, de obra que para, de briga com o construtor. O importante é que o governo precisa ter atitude para poder avançar. Sobre o TIC, o Trem Intercidades, nós trabalhamos nesse período para deixar o projeto pronto. O projeto é da CPTM, que é aqui do estado de São Paulo, e dependíamos de 2 ações do governo federal que foram concluídas agora em 30 de julho, inclusive a última. A primeira, a renovação antecipada da malha ferroviária da Rumo, que começou lá atrás, inclusive no governo Temer. A segunda, também ideia lá de trás, para que a gente renovasse a malha ferroviária da MRS, que aprovou agora dia 30 de julho, e agora nós estamos aguardando um convênio com o Ministério da Infraestrutura para poder lançar a licitação. Essa obra vai custar mais de 12 bilhões de reais, vai ter que ser uma PPP, mas ela é importante porque ela vai ligar as 2 maiores regiões metropolitanas do estado e vai mudar, inclusive, a mancha urbana de ocupação. As pessoas vão poder morar em Campinas, trabalhar em São Paulo, trabalhar em Campinas, morar em São Paulo, ou seja, e ao longo dessa malha, né, com Jundiaí, cidades importantes no meio do caminho. Então, sendo eleito governador, eu tenho o compromisso de licitar o Trem Intercidades e iniciar a obra que será, sem dúvida nenhuma, uma das grandes obras de infraestrutura desse país. Cristina Grêmio. Boa noite, candidato. Um prazer conversar com o senhor. Eu vou aproveitar e pegar carona nas 2 perguntas anteriores dos meus colegas aqui, porque ensejam dúvidas aqui, trazem dúvidas que eu gostaria de ver respondidas. O Zé Maria falou sobre, ou pelo menos na sua resposta ao Zé Maria, o senhor falou sobre reforma tributária, guerra fiscal, e prometeu lutar para reduzir impostos. A gente teve recentemente, por força de aprovação de PEC no Congresso Nacional, a redução de ICMS dos combustíveis. Parece que São Paulo foi o primeiro estado a pedir ajuda ao STF por queda de arrecadação. Então, queria saber se não soa contraditório com o que o senhor acabou de dizer. E em relação ao transporte ferroviário sugerido pelo Piperno, que parece que está no seu plano de governo, eu queria saber se para a capital existe algum projeto que programe VLT, já que existe em tantas capitais no mundo e o Brasil ainda está muito atrasado nessa questão. Cristina, uma boa pergunta. Eu, assim que soube da aprovação do Congresso Nacional da lei que permitia a redução dos combustíveis, primeiro eu fui no Senado da República, favorável à lei, mas pedindo pelo Pacto Federativo ressarcimento.
tendo em vista que a Pacto Federativo estabelece receitas e despesas para cada ente da federação. Não saiu assim a lei, eu não titubeei, não contestei a lei, como mais de 18 estados contestaram, e fui o primeiro governador a puxar a redução do ICMS da gasolina no Brasil inteiro. Em paralelo, alguns estados, São Paulo não foi o primeiro, foram no Supremo para discutir o Pacto Federativo e começaram a ter vitórias. E aí, dever de ofício de São Paulo, fui lutar pelos interesses de São Paulo e nós estamos abatendo essa redução de arrecadação da dívida pública. Acredito que a gente vai buscar um entendimento depois da eleição que seja melhor para a União e para os estados, sem com isso ter que voltar a aumentar a ICM da gasolina. O meu compromisso aqui, nós temos uma carga tributária em São Paulo, eu vou dar que existe para baixo, Cristina. Esse é o meu compromisso sendo eleito no governador nos próximos 4 anos. Eu já prometi, e está no meu programa de governo, nós vamos zerar, por exemplo, o imposto ICMS para a população mais pobre. A população pobre de São Paulo não vai pagar ICMS, nós vamos devolver todo o ICMS pago para ela. Isso custa 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Eu já vou colocar no orçamento de 2023 e fui responsável, portanto, para buscar um ressarcimento dessa perda de arrecadação, como todos os estados estão fazendo isso. São Paulo não foi o primeiro, nós entramos junto com outros estados e tivemos a liminar do Supremo. Em relação ao VLT, você tem razão. São Paulo já tem um VLT funcionando na Baixada Santista. Nós temos o VLT ali na cidade de Santos, que agora, inclusive, está em obras na sua expansão até o centro da cidade. E eu também liberei a licitação esse último mês para que a gente estenda o VLT lá da Baixada até São Vicente, ligando 2 grandes cidades ali da Baixada. O VLT, ele substitui muitas vezes um transporte de média capacidade. Nós estamos fazendo um BRT aqui na Grande São Paulo, ali em São Bernardo do Campo, que vai ser entregue até o ano que vem. Não é igual ao VLT, porque ele é sobre pneus, mas ele tem o mesmo princípio. Carrega uma quantidade boa de passageiros, com muita segurança, com muito conforto. Todas as estações de embarque você tem a bilhetagem fora do trem e fora do ônibus. E você também tem o ônibus e o VLT que não tem parada. O sistema semafórico vai abrindo para que ele possa ser mais rápido. Então o VLT é uma boa solução, sim. O BRT também é uma boa solução. Mas numa capital como a de São Paulo, Cristina, nós precisamos pensar muito em metrô. Hoje, nós temos 40 quilômetros de metrô em obras, 35 estações. Todos esses 40 quilômetros serão entregues nos próximos 4 anos do mandato aqui de São Paulo. Portanto, nós vamos sair de 104 quilômetros de metrô que nós temos mais ou menos para 144. E aí é importante, Cristina, a gente olhar sob perspectiva, comparar São Paulo, por exemplo, com Minas Gerais. Faz mais de 20 anos que o metrô de Belo Horizonte não anda 1 metro para frente. Aqui em São Paulo, nós mais do que dobramos a quantidade de quilômetros de metrô. Mas nós não estamos satisfeitos. Tem muito metrô em obra e já tem 2 linhas planejadas que nós já contratamos o projeto executivo, que é a linha 20, que vai ligar aqui São Paulo ao ABC, e a linha 19, que vai ligar o centro de São Paulo lá com Guarulhos. Além, Cristina, de eu já ter assinado o aditamento de contrato para a extensão da linha 5 até o Jardim Ângela e da linha 4 até Taboão da Serra. São obras que eu falo aqui para a população de São Paulo, ela entende, sabe exatamente onde elas se localizam, e nós vamos investir muito em transporte de alta capacidade, porque isso é investir em qualidade de vida. Governador, deixa eu pegar carona nessa proposta que o senhor enfatizou agora há pouco sobre isentar a população mais pobre que está inscrita no Cade Único de pagar imposto estadual. Tem uma outra proposta nesse sentido também, mas claro, diferente, que o senhor defende acabar com a contribuição previdenciária de aposentados que ganhem até R$ 3.500, né? O senhor explicou agora há pouco que essa parte de isentar a população pobre do imposto estadual custaria para os cofres do Estado R$ 1 bilhão. Essa outra proposta custaria quanto? Lembrando que ela vai contra o que o próprio ex-governador, o senhor fez parte do governo dele, João Dória, quando ele aprovou, quando ele incentivou a reforma previdenciária, ele enfatizou que era importante se cobrar essas alíquotas para a saúde financeira do Estado. Por que agora é possível fazer essa mudança e conceder esse benefício? Porque nós estamos com as contas ajustadas, Lívia. Essa não mais desconto da população aposentada do governo, que ganha até R$ 3.500, vai custar R$ 204 milhões por ano. O Estado tem caixa hoje para deixar de cobrar. Então, portanto, essa foi a minha decisão. Aliás, todas as decisões que eu tenho tomado e no meu programa de governo eu faço com muita responsabilidade fiscal, porque eu sei que um Estado quebrado não gera desenvolvimento, não gera emprego. Eu fico vendo, por exemplo, as propostas do meu adversário, do Haddad, que propôs zerar ICMS de cesta básica e de carne. Ele vai zerar ICMS de churrasco para rico.
Não é inteligente isso. E isso custa 6 bilhões e meio de reais. Isso é equivalente ao orçamento da Secretaria da Habitação, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Turismo, da Secretaria da Pessoa com Deficiência e da Secretaria Social. Então, se o Haddad fizer o que ele está falando, ele não vai ganhar a eleição, espero que ele não ganhe. O governo de São Paulo é um governo equilibrado e São Paulo é um estado que avançou, porque o PT nunca governou esse estado. Ele quebra São Paulo no primeiro ano, não tem nenhuma responsabilidade fiscal. O que eu falo, eu mostro a conta e falo de onde vou tirar. Nós temos superávit fiscal, nós estamos num volume de obras grande, nós conseguimos o ressarcimento do Pacto Federativo e, portanto, eu posso zerar o imposto para o pobre em São Paulo a partir de 1º de janeiro e posso deixar de fazer a arrecadação previdenciária para quem ganha até R$ 3.500, que vai custar em torno de 200 milhões de reais a partir de 1º de janeiro. Hoje nós temos um estado saneado, um estado equilibrado e um estado que está crescendo acima da média nacional. Isso gera mais arrecadação. Então, tudo que a gente tem que fazer em São Paulo tem que levar em conta essa responsabilidade fiscal. Nós não podemos sair prometendo aquilo que não pode cumprir. Eu fico vendo muitas vezes o Haddad promete reduzir imposto e gastar mais dinheiro público. A mesma coisa que a pessoa recebe uma informação do seu chefe que vai ganhar metade do salário que ganha e sai gastando, trocando bicicleta, trocando carro, reformando casa. É incoerente. Essa é a forma que o PT tem de querer governar. Gastança pública, desequilíbrio fiscal, que a gente está pagando a conta até hoje do governo que eles fizeram. Tá certo, é isso. Agora vamos destacar e também chamar os nossos comentaristas. Estamos recebendo Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, candidato à reeleição pelo PSDB. Agora, Cris Grêmio, queria pedir mais uma questão para o governador, por favor. Eu queria entrar na questão da segurança pública, né, que parece ser uma preocupação muito grande do paulistano, mas também do morador de outras cidades de São Paulo. Em São Paulo, capital especificamente, há muita preocupação no momento com latrocínios, com roubos seguidos de morte. A gente tem visto as pessoas bastante assustadas. Fiz essa mesma pergunta no outro dia aqui para o candidato Tarcísio. Gostaria de saber tuas propostas para essa área e especialmente em relação ao crime organizado também. A gente tem notícias nos jornais hoje aí falando de PCC, de mensagem interceptada pela Polícia Civil, de ameaças ao senhor e a outras autoridades do Estado. Isso intimida de alguma forma e como trabalhar na segurança pública para evitar que esses grupos altamente organizados continuem se alastrando e ganhando força no Estado? Cristina, a guerra contra o crime é uma guerra permanente, né? O governador nunca pode estar satisfeito com indicadores. Se a gente olhar, por exemplo, o Atlas da Violência, crimes contra a vida, São Paulo tem indicador de primeiro mundo, né? Diminuição crescente de homicídios, de latrocínios, e faz com que a gente tenha um indicador de primeiro mundo. É mais fácil você morrer de assassinato em Nova York do que na capital de São Paulo. Mas crimes contra o patrimônio, furto e roubo é um motivo de preocupação permanente. Isso gera muito a sensação de insegurança nas pessoas aqui em São Paulo. Por isso eu tenho propostas muito fortes na área da segurança pública. Não só o aumento de efetivo, nós vamos ter mais de 10 mil policiais, homens e mulheres, que estarão nas ruas em São Paulo até o final do ano de 2023, com os concursos e com o treinamento que nesse momento nós já autorizamos para São Paulo. Nós vamos investir na inteligência, eu vou levar o Detecta Móvel, que é um sistema inteligente de câmeras aqui de São Paulo, para as viaturas policiais, para que os policiais possam agir mais rápido num veículo roubado ou num veículo em fuga. Esse sistema vai ser virado daqui a algum tempo para também reconhecimento facial, para que o policial possa imediatamente fazer o reconhecimento de um procurado ou até você na sua casa ter as condições de fazer um reconhecimento facial de alguma pessoa procurada, ou seja, nós vamos conseguir avançar na tecnologia e ter tolerância zero nos crimes patrimoniais. Eu vou mais uma vez aqui falar do Haddad, porque eu fico vendo as propostas do PT, Cristiane. Ela está prometendo fazer a desmilitarização da Polícia Militar, que aliás eu nem sei o que é isso, a Polícia Militar, eles querem acabar com a Polícia Militar, e também ele está defendendo o desencarceramento de pequenos crimes. Eu sou contra isso. Ou a gente muda o Código Penal brasileiro, que é da década de 40, o Código de Processo Penal brasileiro, que é da década de 40, para que a polícia possa prender e o judiciário parar de soltar, ou nós não vamos vencer essa guerra no crimes de patrimoniais aqui em São Paulo. Então, eu tenho um foco em manter a redução de crimes contra a vida, que São Paulo avançou muito nos últimos anos, mas tem um foco muito específico nos crimes patrimoniais. O aumento da desigualdade social
gera muito esses crimes patrimoniais. Então, nós vamos ter que cuidar das pessoas mais carentes, mas, ao mesmo tempo, ter muito rigor na Polícia de São Paulo para evitar que os crimes patrimoniais cresçam no nosso estado. Governador Rodrigo Garcia, logo na primeira resposta, o senhor disse: bem, eu estou em segundo lugar nas pesquisas. Vários institutos dão numericamente Tarcísio de Freitas à frente do senhor. Alguns outros colocam como empate técnico se contabilizarmos a margem de erro. Curiosamente, o PT nunca governou o estado de São Paulo, mas Fernando Haddad lidera todos os levantamentos. E eu queria uma análise. Qual é a razão para esse cenário? O senhor entende que rejeição à sua administração, um recall negativo de João Dória, ou Haddad é um nome mais conhecido? Queria a sua avaliação em relação a esse cenário. E, por fim, caso o senhor vá ao segundo turno, convidaria Tarcísio de Freitas para dividir palanque? E se ele for, o apoiaria? Daniel, uma boa pergunta, né? Eu estou muito feliz com os resultados de pesquisa até aqui. Primeiro que o meu governo tem tido uma aprovação crescente. O ótimo e bom do governo, que começou lá com 15%, 16%, já bateu em 31% nos levantamentos que a gente tem. Isso mostra que a população aprova a minha forma de governar. Apesar de pouco tempo, ela está enxergando no governador Rodrigo alguém que toma atitudes, que não é omisso diante dos fatos. Ao lado dessa avaliação crescente de governo, eu sou o candidato que tem menos rejeição, né? Apesar de ter já um bom nível de conhecimento. Praticamente 60% das pessoas me conhecem em São Paulo. Um conhecimento parecido com o do Tarcísio, mas uma rejeição bem menor. Então, eu me apresento agora, nessa última semana, como candidato capaz de derrotar o PT no segundo turno, para que a população de São Paulo não tenha nenhuma chance de ter o estado governado pelo PT, que eu não quero que isso aconteça, acho que a maior parte da população, e, portanto, me coloco como candidato capaz de derrotar o Haddad no segundo turno. O Haddad foi candidato a presidente da República, disputou na época com o Bolsonaro, é o candidato mais conhecido, portanto, ele tem uma intenção de voto maior, que eu acho que vai cair nessa próxima semana, porque cada vez mais a população que lembra da administração do Haddad aqui em São Paulo vai deixar de votar nele. O Haddad foi um dos piores prefeitos da cidade de São Paulo, dito pelo Datafolha. Deixou aqui filas enormes na área da saúde e não tinha pandemia. Deixou filas enormes na área de creche e não tinha os problemas que a gente está vivendo da pandemia. Ele falava muito de obras e deixou a cidade cheia de esqueletos. Lançou na sua campanha, na primeira vez que foi candidato, o tal do Arco do Futuro, que só existiu na propaganda do PT, nunca saiu do papel. E quando foi candidato à reeleição, tomou cartão vermelho da população. Perdeu não para o João Dória e para o Bruno Covas, perdeu para brancos e nulos. Então eu estou muito animado que com a minha baixa rejeição e o aumento da minha intenção de voto, eu passe para o segundo turno e vou buscar apoio daqueles que vão enxergar na minha candidatura aquela mais preparada para dirigir os destinos de São Paulo. Então não conto em de não ir para o segundo turno. Espero estar aqui no segundo turno falando com vocês e recebendo apoio daqueles que não passaram. Seguimos com a sabatina com o governador e candidato pelo PSDB à reeleição aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia. Vou chamar mais um dos nossos analistas para fazer a próxima pergunta. Com você, Fábio Piperno. Bom, governador, eu vou até seguir nessa questão que o Daniel acabou de levantar com o senhor, porque em 2018, São Paulo teve uma eleição bastante difícil, equilibrada no final, né? A chapa Dória-Garcia contra o candidato Márcio França. E aí, governador, naquele momento, na reta final, o então candidato João Dória chegou a ir até o Rio de Janeiro para tentar o apoio lá do candidato Bolsonaro e depois lançou-se aqui em São Paulo o tal do voto Bolsodória, que inclusive se tornou uma espécie de um case das campanhas eleitorais. Então o senhor está muito confiante que o senhor vai disputar o segundo turno. E nesse cenário, governador, caso provavelmente o senhor se confronte com Fernando Haddad nesse turno final, o senhor procuraria o presidente Bolsonaro em busca de apoio? Fábio, o que eu posso dizer para você é que desde o início da minha trajetória política aqui em São Paulo, eu sempre fiquei contra o PT. Eu nunca fui funcionário de confiança do PT, como foi, por exemplo, o Tarcísio. Eu sempre fiquei no campo oposto do PT aqui em São Paulo, lutando, e sempre fomos vencedores, para que o PT não administrasse o governo de São Paulo. Então, eu tenho uma história de combate ao PT, porque não acredito no PT como uma forma de governo. Acho eles incompetentes, além de todos os problemas que eles criaram para o Brasil. Então, isso já responde muito. E no segundo turno, eu espero estar aqui, sendo entrevistado pela Jovem Pan, para falar do meu posicionamento no segundo turno das eleições.
Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, candidato à reeleição pelo PSDB. Agora seguimos com a pergunta de José Maria Trindade. Perfeito. Olha, governador, há tempos atrás, e bastante tempo, há 3 dias de assumir o governo de São Paulo, Mário Covas teve uma surpresa. Acordou com a intervenção federal no Banespa, que era a joia da coroa, né? E no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que era tucano como Mário Covas. Estou dizendo isso aí porque eu vi ali o início de um novo processo, que é privatização, retirada do Estado de setores. Por exemplo, os bancos, o Estado devia 11 bilhões de dólares para o Banespa, para se ter uma ideia, né? E no início do seu governo, né, do seu governo e do João Dória, se prometeu algumas privatizações que não aconteceram. É tão difícil assim vender estatais? Zé Maria, não é difícil. Muitas vezes você precisa ter clareza, né, do alcance da venda de uma estatal. Eu sou um liberal na economia, minha vida toda eu lutei pelo Estado mínimo, pelo Estado necessário, né? E sou a favor das concessões e das privatizações, desde que elas vão ao encontro daquilo que a sociedade espera. Nós fizemos muitos contratos de concessão aqui em São Paulo, de trens, de rodovias, de aeroportos, de parques públicos, né? Tirando essa despesa do orçamento do Estado para que o Estado tivesse dinheiro para investir em segurança, educação e saúde. Quanto à relação de estatais, hoje São Paulo tem 2 estatais com valor de mercado, a Sabesp e a EMAI. O restante são estatais que não têm valor de venda. E nós fechamos muitas estatais em São Paulo. Nós fechamos a Implaza, que era uma empresa de planejamento urbano. Nós fechamos a Codasp, que era uma empresa de estradas rurais. Nós fechamos também a CPOS, que era uma empresa de obras públicas. Nós fechamos vários outros órgãos. Por exemplo, nós tínhamos um órgão aqui chamado SUSEM, que cuidava de controle de pragas. Isso é municipalizado há mais de 20 anos no Brasil. E nós também tínhamos quase 1.000 funcionários na SUSEM. Então, nós enxugamos muito a máquina pública, mesmo que não vendendo estatais. E sobra agora a análise da Sabesp e da EMAI, que é uma empresa de energia, dona aqui do Rio Pinheiros, para o futuro governo. O que vai pautar a privatização ou não, se eu for eleito governador, é o interesse público. Olha, eu vendendo a Sabesp, ela será uma empresa mais eficiente para o consumidor, ela vai conseguir antecipar a universalização de saneamento em São Paulo, ela vai conseguir ter tarifas melhores, eu não vou titubear em fazer a concessão e a venda. Se isso não for provado, Zé Maria, ela pode continuar como estatal, assim como a própria EMAI, onde o Estado detém o controle acionário da EMAI e ela tem um papel importante, enfim, inclusive ali no controle do Rio Pinheiros. Então, a lógica de uma desestatização ou de uma privatização, ela tem que levar em conta sempre o interesse público e é isso que vai me pautar nos próximos 4 anos, qualquer que seja a decisão. Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo estado de São Paulo. Ele é o candidato do PSDB e participa da sabatina do Jornal Jovem Pan nesta sexta-feira. Olha só, seguimos agora com um destaque, porque foi divulgada nesta sexta-feira mais uma pesquisa de intenções de voto para o governo de São Paulo. De acordo com o levantamento do IPESP, Fernando Haddad do PT lidera a disputa com 36% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas do Republicanos, que registrou 23%. Rodrigo Garcia do PSDB pontuou 21%, está tecnicamente empatado com Tarcísio. Vinícius Poit do Novo, Altino Júnior do PSTU, Carol Vigliar do Unidade Popular marcaram 1% cada. Agora temos o complemento, porque Gabriel Colombo do PCB e Elvis César do PDT também marcaram 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos e não sabem ou não responderam somam 17%. Essa pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. Esse levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 02673/2022. Governador, então, essa pesquisa retrata um pouco daquele cenário que o senhor já apresentou, praticamente empatados, Tarcísio e Rodrigo Garcia, e o senhor compreende que essa reta final, esses dias, serão extremamente disputados, e o que o senhor pretende apresentar para os paulistas para talvez mudar e se consolidar em segundo lugar?
Eu vou reforçar as minhas propostas, né? Mostrar que eu tenho propostas concretas para o Estado de São Paulo, que eu tenho mostrado como eu vou tirar cada uma dessas propostas do papel, que eu sou um homem experimentado na vida pública, também na vida aqui administrativa de São Paulo. Então, eu espero que nessa última semana, quando o eleitor agora comece efetivamente a olhar a eleição de governador, que ele possa depositar o seu voto de confiança em mim. Eu sou governador de São Paulo e sou candidato à reeleição. As pessoas vão avaliar agora o que eu tenho feito como governo, como anda o Estado, para saber se eu mereço um novo mandato. E eu aposto muito que o eleitor, nesses próximos 8, 9 dias que faltam, vão perceber que tem muita coisa acontecendo em São Paulo, Daniel. As mais de 8 mil obras do Pró São Paulo, os programas da área social, o nível de geração de emprego, ou seja, São Paulo está funcionando. São Paulo está andando para frente, mais rápido do que os outros estados. Eu não concordo com os meus adversários que vêm aqui só criticar São Paulo, dizendo que nada funciona. Agora, sempre dá para melhorar. E eu estou mostrando que quem ajudou a construir o Estado que a gente tem até hoje é o melhor capacitado para levar o Estado adiante. Então, por exemplo, eu fico olhando as propostas, por exemplo, da área da educação. Nós fizemos nesse período mais de 1 milhão de alunos em escola de tempo integral. O que eu quero fazer para o futuro da educação? Mediotec. Eu vou fazer com que os alunos do ensino médio de São Paulo, que são 1.250.000, aqueles que queiram, possam fazer um curso técnico. E as pessoas falam, Rodrigo, mas como é que você vai crescer tanto as vagas do curso técnico em São Paulo, sendo que as ETECs, por exemplo, tem 225.000 alunos. E na rede do ensino médio tem 1.200.000. Eu não vou usar a receita antiga, Daniel, não vou sair licitando e construindo escola nova, até porque daqui 25 anos essas escolas vão estar vazias, nós não vamos ter mais jovens. Eu não vou sair fazendo concurso para professor, eu vou contratar vaga na iniciativa privada. E já tenho até o custo exatamente desses cursos. A Paula Souza será a gerenciadora desses cursos técnicos, será a fiscalizadora e ela vai abrir chamamento nos mais variadas regiões do estado para fazer com que o aluno que queira fazer o 5º itinerário formativo possa estudar também o curso técnico, uma escola particular bancada pelo estado. Eu quero abrir 700.000 vagas no Mediotec até 2026. Hoje nós temos 60.000 vagas, eu vou levar para mais de 10 vezes isso até 2026, fazendo essas parcerias, portanto, por isso vou fazer muito rápido, e eu quero fazer uma formação técnica para esses alunos do nível médio, para eles poderem ganhar no mercado de trabalho e já sair com o pé no emprego. Mostro que quero fazer isso e mostro o que foi feito no ensino de tempo integral. Nós tínhamos 100.000 alunos há 3 anos atrás, hoje temos 1.100.000 alunos. Então nós vamos focar com toda a experiência, com a equipe que eu tenho montado. Eu coloquei, por exemplo, uma das economistas mais renomadas do Brasil como a minha secretária de Desenvolvimento Econômico, a Zeina Latifi. Coloquei como a minha secretária de Desenvolvimento Social uma das grandes pesquisadoras sociais do Brasil, a Laura Miller, que é professora do INSPER. Contratei o Felipe Salto para ser o secretário da Fazenda, um jovem economista, ou seja, mostrando como será o meu próximo governo sendo reeleito. Vou aproveitar que o senhor entrou nessa área da educação. Eu e o governador com a voz já falhando. Perdão. Governador, vamos lá então. Seguindo nessa área da educação. Ontem o STF decidiu que o poder público agora é obrigado, isso já estava na Constituição, mas houve questionamentos e se firmou uma jurisprudência nesse sentido, de que o poder público, de que o Estado é obrigado a garantir vagas em escolas e em creches também, para crianças e adolescentes. Existe hoje ainda um déficit aqui no estado de São Paulo em creches e em escolas. Pergunto, o que o senhor traz no plano de governo a respeito disso? É um dever do município, pelo menos em relação à educação infantil, mas é preciso que haja esse suporte do Estado, com toda certeza. E em outra frente, como lidar com a evasão escolar, que ficou tão marcante, tão presente aqui no estado também durante a pandemia? Uma boa pergunta. Eu tive a oportunidade, há 11 anos atrás, de ser secretário de Desenvolvimento Social do Estado. E eu criei o programa Creche Escola em São Paulo. Foi a primeira vez que um Estado apoiou os municípios na construção de creche. Isso não existe. É só o governo federal com o Proinfância, que ajudava os municípios, e os municípios, com o seu dinheiro, faziam a creche. Então, eu criei o Creche Escola lá atrás. A gente entregou centenas de creches, principalmente para as cidades menores, que tem menos condição de investimento. E nós vamos continuar investindo em creche, ajudando, apesar de ser responsabilidade municipal, ajudando os prefeitos e prefeitas a construírem vagas de creche. Ao lado disso, nós não temos hoje problema de vagas no ensino fundamental do Estado, 1 e 2, e nem no ensino médio. Então eu quero agora garantir que nós vamos estudar em dobro e aprender em dobro na escola,
com a educação de tempo integral. Esse é o meu objetivo. E também fazer parcerias com a iniciativa privada no ensino médio para que a gente possa atrair esses alunos para que eles se formem também no curso técnico. O exemplo das ETECs, eu quero levar o padrão das ETECs para as escolas de nível médio. Então, São Paulo é o único estado que ajuda prefeituras na construção de creche, você não vai ver isso em outro lugar do Brasil, era só o governo federal. Felizmente, o governo federal agora reduziu o valor de repasse para creche, está congelado com o valor, por exemplo, de merenda escolar. O Estado ajuda as prefeituras aqui, corrigiu, inclusive, em 2021, o aumento de repasse, porque a educação é prioridade. No combate à evasão escolar, também o ano passado nós tivemos o primeiro programa de evitar a evasão escolar no ensino médio, que foi uma poupança que a gente dá R$100 por mês para o aluno, para os mais pobres, são cerca de 300 mil, para evitar a evasão. Eu vou ampliar esse programa nos próximos 4 anos, porque o ensino técnico vai exigir do aluno um período maior em sala de aula. E, portanto, nós não podemos perder a concentração desse aluno, dele ter que trabalhar e ajudar a sua família. Então, eu vou ampliar essas bolsas, estou fazendo esse estudo ainda. Eu vi que tem candidato prometendo para levar para 1.200.000 alunos, que vai fazer 12 meses, nem fez conta de quanto isso custa. Então, eu estou dentro do orçamento da educação. São Paulo investe 30% na educação, é o único estado do Brasil que faz isso, ao lado do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Os outros estados investem 25%. Então, nós temos dinheiro dentro da educação. A minha prioridade será o Mediotec e também a Bolsa Permanência para o aluno poder estudar e não ter que trabalhar no período de estudo. Sabatina com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Hoje estamos recebendo Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que tenta a reeleição. Ele é do PSDB. Seguimos mais uma vez com uma questão de Fábio Piperno. Governador, o estado de São Paulo liderou a busca de uma vacina para Covid. Foi o primeiro estado, inclusive, a vacinar e foi o estado que trouxe a Coronavac, que, inclusive, acabou abastecendo todo o país naquele momento, naqueles primeiros meses. Por que o senhor e também o ex-governador João Dória Júnior não conseguiram transformar esse feito em um ativo eleitoral? Olha, Fábio, graças a Deus, a pandemia deixou de ser protagonista no Brasil. Nós tivemos, naturalmente, a vacinação que resolveu o problema, aparentemente, da pandemia. Hoje a gente não precisa usar mais máscara, nem em transporte coletivo, apenas em hospital. Então, o vírus perdeu completamente o protagonismo. A gente não quer ter uma lembrança dessa pandemia, que foi muito triste para o Brasil e para o mundo. Muitas pessoas perderam entes queridos, então ela já é parte do passado. A gente precisa ficar atento na vacinação para evitar que a gente tenha um repique disso no futuro. Não há nenhum indicativo de que isso vai acontecer. Então, eu acho e debito muito mais isso na conta de que a população brasileira ela quer olhar para o futuro, com esperança de dias melhores, com esperança de prosperar e poder ter a sua vida normal com prosperidade para os próximos anos. Então, por isso que vacina, pandemia, saiu da pauta completa aqui do país. E que bom que saiu, né? Que a gente não está mais discutindo isso graças à vacinação. Mais uma perguntinha, então, dos nossos analistas. Cristina Grêmio, com você. Eu queria insistir nessa questão da vacina, já que o Piperno trouxe à tona, o senhor até disse que deixou de ser assunto. Tem centenas de famílias, se não milhares, no próprio estado de São Paulo, no Brasil inteiro, com certeza são milhares, sofrendo com efeitos adversos, associados às vacinas, mas não confirmados simplesmente porque não se faz investigação. Na parte do governo de São Paulo, há investigações em andamento, inclusive porque há registros de mortes com a possível associação à vacina. Eu lembro que o primeiro caso de adolescente que morreu após se vacinar foi em São Bernardo do Campo. Na época, o então governador João Dória organizou uma comissão às pressas com, se não me engano, 70 especialistas que em poucas horas conseguiram todo o prontuário médico da adolescente, que nem a família conseguia, e afirmaram que foi por causa de uma doença autoimune. Fato é que morreram outros após esse caso, foi um assunto abafado na imprensa, mas as famílias seguem insistindo para que as mortes sejam investigadas. Que resposta dar a essas famílias? Ou se já foi dada alguma resposta, qual é a resposta que o governo de São Paulo conseguiu? Cristina, todo o relato que é feito à vigilância sanitária, às autoridades médicas, ele tem que ser apurado, né? Tem que ser avaliado com muita seriedade. Afinal de contas, nós estamos falando de vidas que podem ter sido perdidas. Eu não tenho nenhum comunicado da nossa Secretaria de Saúde do Estado
ou do município de alguma comprovação em relação a isso. E os números são transparentes, se houve qualquer tipo de comunicado de reação à vacina, a Vigilância Sanitária e as autoridades médicas, inclusive os conselhos regionais de medicina, têm toda a análise e o acesso aos dados para poder fazer algum tipo de comprovação ou não. Até onde eu saiba, não existiu uma comprovação científica em relação a isso apenas pela vacinação. Talvez efeitos adversos, além da vacina, podem ter ocorrido um ou outro óbito, né? E isso, assim que souber de algum caso, sou o primeiro a procurar da transparência e mandar fazer uma investigação, que é assim que tem que se comportar qualquer um que esteja na vida pública. Sabatina com o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, candidato à reeleição. Seguimos agora com mais uma questão, mais uma pergunta de José Maria Trindade. Pois é, governador, o então ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, né, hoje candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro, me mostrou lá o planejamento na presidência da República, a tragédia para o Brasil, que é obras inacabadas, né? E São Paulo tem várias obras inacabadas, acho que mais de 10 mil obras inacabadas. E tem um rio Tietê que grita aí por uma despoluição que atravessa governos. Como é que o senhor pretende lidar com as obras inacabadas e com essa obra eterna do rio Tietê? Zé Maria, tem alguma confusão aí. O número de obras inacabadas do Estado é cerca de 800, das quais 197 do governo do Estado e 603 das prefeituras. No governo federal, nós temos pelo TCU mais de 7 mil obras inacabadas catalogadas, e a Comissão de Obras Paradas do governo federal está falando em mais de 30 mil obras. Aqui em São Paulo são 197. Aliás, 197 de mais de 8 mil obras que nós estamos realizando em andamento no Pró-São Paulo. Todo governo que se dispõe a fazer muita obra de infraestrutura sempre vai ter esse tipo de problema, Zé Maria, porque você muitas vezes contrata uma construtora que ganha uma licitação, ela atrasa a obra, o Estado vai lá na Justiça, tenta trocar essa construtora, muitas vezes a construtora abandona a obra e você vai ter obra parando, obra acelerada todos os dias diante de um grande programa de investimentos que hoje nós temos em São Paulo. Como eu disse, em 2019 nós tínhamos as maiores obras paradas do Brasil aqui. Todas elas foram retomadas. Eu vou citar uma que já foi entregue, que é a rodovia dos Tamoios. Os 3 maiores túneis do Brasil estão lá e já servindo a população. Era uma obra que estava parada em 2019, aqui no litoral norte de São Paulo, no acesso ali a Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, e a Tamoios, na parte da serra, já foi entregue, e o Contornos, que é uma pista nova de 31 quilômetros, será entregue em setembro do ano que vem. A linha 6 do metrô, por exemplo, que é a maior obra pública da América Latina, são praticamente mais de 15 quilômetros de trilho, e nós estamos fazendo ela hoje com mais de 9 mil funcionários, né? Trabalhando diretamente na obra. É a obra que tem o maior canteiro de funcionários no país. Uma obra extremamente tecnológica. O Tatuzão voltou a perfurar aqui o sentido do centro. No mês que vem vai perfurar o sentido da Brasilândia, da Serra da Cantareira. Então, portanto, são grandes obras que estavam paradas e que a gente conseguiu retomar. Eu falo, Zé Maria, que hoje, para você resolver uma obra pública, você não precisa mais só de engenheiro. Às vezes eu faço reunião com um engenheiro na mesa e 10 advogados, porque o problema é do contrato e não necessariamente da engenharia. Mas estamos trabalhando muito para que a gente possa reduzir esse número de obras paradas. A gente pegou muito mais do que a gente tem hoje e nós vamos continuar enfrentando, agindo com muito rigor para fornecedor que a gente não acha que seja um bom fornecedor para o Estado. Agora, governador, outra preocupação na área de habitação, na área de infraestrutura, são as enchentes e alagamentos que castigam muito algumas cidades de algumas regiões aqui de São Paulo. A gente teve tragédias logo no início desse ano, 24 mortes, mais de 1.500 desabrigados em 8 municípios. A gente sabe que a natureza é implacável em algumas situações, mas é possível os governos lançarem mão de algumas ações para minimizar esses danos e o sofrimento da população. O que o senhor propõe nessas áreas de habitação e de infraestrutura para tentar resolver um pouquinho, pelo menos, esse problema e evitar esses desastres? Lívia, nós estamos fazendo o maior piscinão do Brasil aqui em São Paulo, que é o piscinão Jabuticabal, que vai resolver as enchentes ali do ABC. Nós ficamos durante 2 anos aguardando um financiamento da Caixa Econômica que não veio e o governo federal está bancando sozinho o maior piscinão do país, que é o Jabuticabal. A obra já está em andamento. Ali em Franco da Rocha, que é outro problema que nós temos, Franco da Rocha, Francisco Morato, pelo relevo,
grande parte das áreas de risco estão naquela região. Nós estamos em obras nesse momento com 3 grandes piscinões que fazem parte do projeto de macrodrenagem do estado de São Paulo. Lembrando que em 2019 nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, nós equilibramos as contas públicas, enxugamos vários dos órgãos públicos e recuperamos a economia do estado e hoje temos esse grande pacote de investimento. Além disso, investir em habitação, para que a gente consiga dar um local digno para essas pessoas morarem. Nós temos feito sozinho muitas vezes a habitação aqui no estado. O governo de São Paulo é o único estado do Brasil que contrata faixa 1 hoje, nos últimos 3 anos, que é a população mais pobre, né? Infelizmente, por todos os problemas econômicos do Brasil, não se contratou faixa 1 nesses últimos 3 anos e meio, apenas faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, que são para classes um pouco mais de maior renda. O faixa 1, que é aquele que pode pagar 250, 300 reais, não se contratou e o governo de São Paulo conseguiu fazer sozinho isso. Nós estamos hoje com 70 mil unidades nesse mandato e eu vou garantir os recursos para a habitação no próximo mandato. Não só mantendo 1% do ICMS, mas também usando outorgas de concessão para a área da habitação, como a gente fez agora ali na Baixada Santista. Nós pegamos os 600 milhões que a Ecorodovias pagou para o Estado no acordo e nós estamos destinando esse dinheiro para a diminuição das palafitas ali na Baixada Santista. Já estamos com 4, 5 obras em andamento e esse dinheiro todo vai ser destinado à habitação. Então, é evitar novas ocupações, e aí é a questão policial, fazer a remoção onde é necessário, com habitação de qualidade, e fazer as obras de macrodrenagem que nós temos feito nesse momento agora em São Paulo. Agora, governador, ontem o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do partido do senhor, publicou uma mensagem justificando que, por conta da idade, não poderá participar do processo eleitoral de maneira ativa, mas ele pediu o voto pró-democracia e também listou uma série de pautas que devem ajudar o eleitor a tomar a decisão. Muitos no universo político entenderam que ele fazia ali uma sinalização à candidatura de Lula. Queria a avaliação do senhor em relação a essa manifestação de Fernando Henrique e caso as pesquisas eleitorais estejam corretas, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em quem o senhor votaria? Daniel, eu entendi a carta do Fernando Henrique como a carta de um bom brasileiro, de alguém que foi presidente da República, abriu a economia do Brasil, quebrou monopólios, estabilizou a moeda e, enfim, qual candidato ou qual cidadão que não defende a democracia? Todos defendem. Muitas vezes se discute muito isso, pauta de parte da imprensa. Será que a democracia brasileira está ameaçada? Eu não acredito nisso. Inclusive, como governador de São Paulo, eu sou um defensor intransigente da democracia e não vejo autoridade nenhuma questionando o processo democrático, né? No que pese você ter parte de narrativas dizendo isso. Mas eu, particularmente, não acredito e estou aqui como governador do principal estado do Brasil para defender a democracia. A liberdade é algo caro à sociedade brasileira que nós não vamos abrir mão. Então, entendi assim a carta do Fernando Henrique, o nosso partido apoia a Simone Tebet, é o voto nosso do primeiro turno, e no segundo turno espero estar aqui convidado por você. E lembrando, a minha vida toda eu derrotei o PT em São Paulo. São Paulo é um estado organizado, porque o PT nunca governou São Paulo. Senão nós não teríamos um estado equilibrado, nós não teríamos um estado que entrega tanta política pública para a sociedade. Agora, um estado que quer prosperar e que quer avançar. E no segundo turno nós vamos falar muito sobre o meu voto. Volto a falar de pesquisas eleitorais, governador, porque o senhor já tratou aqui sobre essas questões também, enfatizou que em boa parte das pesquisas, numericamente falando, o senhor segue em segundo lugar. O Caniato, meu colega, disse, lembrou que muitas pesquisas também trazem o senhor em terceiro lugar, numericamente, mas há um empate técnico. E existem algumas análises que apontam que o senhor tem um terreno muito amplo ainda para conquistar no interior do estado, porque o PSDB sempre teve, historicamente, um amplo apoio das prefeituras, o que, segundo esses analistas, não é uma vantagem para o principal adversário do senhor, Tarcísio de Freitas. Como está sendo feito esse trabalho no interior do estado? Olha, Lívia, eu quero até aproveitar a audiência da PAN para pedir a quem está nos assistindo, que mora no interior de São Paulo, para conversar com as autoridades municipais, seja um prefeito, seja uma prefeita, seja os vereadores da cidade, seja entidades do terceiro setor, e perguntar para essas pessoas que estão no dia a dia da cidade o que o governo Rodrigo tem feito em cada município e o que nós estamos fazendo em cada região. Vocês vão ouvir dessas autoridades que nunca se investiu tanto em São Paulo, nas cidades, como nós estamos investindo. Eu sou um homem municipalista, porque eu sei que o dinheiro público precisa estar aplicado onde as pessoas moram. E as pessoas não moram no estado,
elas moram nas cidades e cada vez mais elas vivem na sua região. Então eu tenho trabalhado muito para dotar as regiões de São Paulo de serviços públicos, de condições de atendimento à população para que ele possa viver na sua região e ter a plenitude das suas demandas atendidas. Então nós estamos fazendo muitas estradas vicinais, muitos hospitais municipais, muitos investimentos na área da economia criativa. O que vai gerar emprego nos próximos 4 anos no Estado não é só o emprego na indústria que é fundamental para nós, é o emprego na economia criativa. Eu vou levar as fábricas de cultura para o interior. As fábricas de cultura não dão só cursos para a cultura tradicional. Ela forma molecada em robótica, na indústria de games, no audiovisual, que são o mercado de trabalho do momento. Então, as pessoas enxergam na minha candidatura e no meu governo essas qualidades e o compromisso de que tudo que está andando não vai parar. Qualquer outro que ganhe eleição que não eu, corre um risco de parar, revisar, entender o que está acontecendo em São Paulo e São Paulo perder 1 ou 2 anos. Então, é nisso que eu acredito, que nós vamos conseguir nessa reta final, com o testemunho dessas autoridades, convencer o eleitor de que a melhor proposta para São Paulo é a minha reeleição para governador. Por isso que eu estou muito otimista. Governador, rapidamente, o senhor conhece muito a área da habitação, já foi secretário da habitação do estado de São Paulo. Apesar de um estado muito rico, tem um déficit de 1 milhão de domicílios. E, somado a isso, a gente tem um problema da invasão também de propriedades, prédios, muitas vezes invasões motivadas pelas organizações criminosas, inclusive fala-se da atuação do PCC já nessa área. Gostaria que rapidamente o senhor explicasse, se reeleito, o que o senhor fará para resolver o problema da falta de moradia. Olha, você tocou num ponto importante, Daniel. Nós temos 1 milhão de déficit habitacional e temos outros 3 milhões de casas inadequadas, que são essas moradias em áreas de risco, em comunidades e em favelas. Então, o Estado, na área da habitação, precisa atuar em várias frentes. Casa para quem não tem casa, regularização fundiária para quem já tem e reforma de casas inadequadas. A primeira vez que o governo de São Paulo está fazendo isso foi nesse ano agora de 2022. Nós temos um programa Viver Melhor, que a gente entra na comunidade, aquelas ocupações que estão consolidadas, e reformamos a casa da população, para ela ter uma casa digna. A gente gasta de 15 a 20 mil reais com essas casas, nós já estamos fazendo 20 mil esse ano, e o meu propósito é fazer mais de 100 mil nos próximos 4 anos. Nós vamos precisar que a economia cresça. O Brasil precisa andar para frente para poder ter renda para a população diminuir o déficit habitacional. Senão o dinheiro público não dá conta de você cobrir esse déficit. Então, eu acredito muito num ciclo virtuoso da economia brasileira para a gente diminuir o déficit habitacional de São Paulo e de todo o Brasil. Falando um pouco agora, governador da Cracolândia, como o senhor pretende resolver esse problema? Levando-se em consideração que são 2 frentes, né? A frente da saúde, na qual o senhor fala e defende uma internação involuntária, e também a frente da segurança pública, que é reforçar o policiamento. Mas quando a gente fala da questão da saúde, não basta internar só, né, o dependente químico. É preciso acompanhar essa internação para que ele não volte a reincidir, para que ele não volte para as ruas. O que o senhor pretende fazer nessa área? Lívia, eu fui secretário de Desenvolvimento Social do Estado há 10, 11 anos atrás e eu vivi a Cracolândia de perto. Foi a primeira vez que o Estado criou o CRATOD para atendimento direto do dependente químico. Foi a primeira vez que a gente articulou com o Poder Judiciário a internação involuntária e compulsória. Enquanto o ex-prefeito Haddad dava o Bolsa Crack para alimentar o tráfico e o vício, a gente combatia essa política de redução de danos. A Cracolândia é um problema severo das grandes cidades e não é aqui no Brasil. Muitas vezes as pessoas vão ao exterior, só visitam pontos turísticos. Todas as grandes cidades do mundo estão sofrendo com essa questão de drogas. A área da polícia é responsabilidade direta do Estado. Então, nós vamos atuar muito com a Polícia Civil, nós estamos prendendo grandes traficantes na Cracolândia, não é só mais aquele pequeno distribuidor de drogas, e vamos ajudar a Prefeitura nessa questão do tratamento do dependente químico. Essa minha experiência lá de trás me mostrou que não adianta nada se você tratar o dependente químico, quando ele termina o tratamento, Lívia, não tem ninguém esperando ele com um buquê de flores da sua família para recebê-lo de braços abertos. Ele sai da clínica, não tem para onde ir e muitas vezes volta para a rua. É isso que acontece constantemente. Então você precisa trabalhar com a reinserção social desse dependente químico. E hoje você tem até poucas entidades que prestam esse tipo de serviço. E a reinserção social é ter um núcleo mínimo de afetivo, é ter emprego, é ter trabalho para que ele possa se tornar ativo. Se ele foi para a Cracolândia e para a rua, é porque ele perdeu todos os vínculos. Então não é um trabalho simples, mas nós precisamos perseverar. Nós estamos pondo a polícia com muitas operações. Eu soube da Prefeitura de São Paulo, conta com o meu apoio, que ela está
agora criando condições de fazer a internação involuntária com psiquiátricos e também hospitais, e vai contar com o meu apoio no enfrentamento à Cracolândia. Governador Rodrigo Garcia, pedimos por gentileza que o senhor se dirija aos paulistas, ao público e faça suas considerações finais, por gentileza, em 1 minuto. Olha, eu quero agradecer à PAN pela oportunidade de falar com todos aqui que estão nos assistindo, pedir a sua atenção para a eleição de governo de São Paulo. Eu estou aqui para proteger o nosso estado dessas conquistas que a gente teve nos últimos anos. Eu sou governador de São Paulo, peço o seu voto para ser reeleito governador e você precisa avaliar tudo que nós estamos fazendo por São Paulo, as obras, os programas sociais, para ver se isso vai continuar, e a continuidade tem nome e sobrenome, é Rodrigo Garcia 45, ou se vai correr o risco disso parar nos próximos anos. Eu estou aqui com uma história de vida, sem um padrinho político, a não ser os 46 milhões de habitantes de São Paulo, a quem eu devo satisfação. Portanto, peço o seu voto de confiança no dia 2 de outubro, para a gente ir para o segundo turno e não deixar o PT governar São Paulo. Ok, governador, muito obrigada pela entrevista de hoje. Seja sempre muito bem-vindo e bom trabalho. Boa sorte.